E aí, pessoal, questão de número 32 do Fundamento de Física do Halliday, volume 1, do capítulo 8. Na figura, uma corrente é mantida sobre uma mesa sem atrito, com um quarto do comprimento pendurado fora da mesa. Se a corrente tem um comprimento de 28 centímetros e massa de 0,012 kg, qual é o trabalho necessário para puxar a parte pendurada de volta para cima da mesa? Então, nós temos aí a figura esquemática mostrando a corrente apoiada sobre a mesa e sustentada ali pela mão de um indivíduo qualquer. E um quarto dessa corrente está pendurada e os outros 3/4 estão apoiados sobre a mesa. E o nosso ser humano ali, que está segurando a corrente, vai puxar essa corrente de volta, de modo a ficar totalmente sobre a mesa. Ele quer saber qual é o trabalho necessário para realizar esse movimento, né, de puxar esses 1/4 da corrente que está pendurada. Como a gente sabe, o trabalho aqui, na verdade, vai ser o trabalho potencial gravitacional, ou pelo menos o trabalho lateral, né, o deslocamento sofrido pela corrente na horizontal, provocada pela força do nosso ser humano ali que está puxando a corrente. De qualquer forma, o deslocamento vai ser o mesmo. Então, nós temos que a energia potencial gravitacional, que é exercida pela corrente, né, a gente vai ser mais fácil por essa via, que está sendo exercida sobre a corrente que está na parte pendurada, vai ser a massa, a aceleração da gravidade e o deslocamento que a corrente vai sofrer na vertical. Lembrando que esse deslocamento é da posição da ponta final da corrente até a parte em que ela está apoiada sobre a mesa. Porém, a gente tem como é que se diz? Uma seguinte observação a acrescentar, que enquanto essa corrente ela está sendo puxada e indo para cima do apoio da mesa, acontece que o seguinte, a massa da corrente que está pendurada está variando, porque a cada anilha que vai subindo para cima da mesa, vai diminuindo a quantidade de massa de corrente que está pendurada e, portanto, sofrendo a ação da força gravitacional nessa parte aí. Então, nós temos um deslocamento y, mas também nós temos um deslocamento dy, que a gente vai ser dado aqui por cada elo da corrente, e uma pequena massa também atribuída, né, um dm, na verdade dá para ser aqui um dm, né? Uma pequena massa atribuída a cada união do elo de cada corrente. Oh, perdão, esse M pequenininho, na verdade, é a massa de cada anilha mesmo pela corrente, né? Então, você soma esses Mzinhos, vai dar a massa total da corrente. Isso significa que a nossa massa total, né, como eu acabei de frisar agora, ela vai ser dada pela razão entre a massa de cada elo da corrente sobre o comprimento total da corrente multiplicada por um pequeno dy, né, que representa, digamos assim, uma parte infinitesimal dessa corrente. Então, esses termos aí vai nos dar a massa da corrente. E aí, a razão entre a massa e o comprimento L vai nos dar qual é a massa da corrente pendurada ali. E fazendo essa conta, a gente pode descrever a taxa com que essa massa ela vai se reduzindo conforme a corrente vai sendo puxada. E aí podemos atribuir ela lá na nossa energia potencial gravitacional. Fazendo isso, então, já que a nossa energia potencial gravitacional vai sendo reduzida conforme o comprimento da nossa corrente vai sendo reduzido, né, o comprimento vertical, porque ele está sendo puxado para cima do apoio da mesa. Então, nós temos um DU, né, ou seja, uma energia potencial gravitacional infinitesimal, podemos assim dizer, que vai ser dada pela massa total da corrente
vezes a aceleração da gravidade, vezes o comprimento dessa corrente na vertical. Mas a gente sabe que a massa da corrente, né, a massa total, podemos dizer assim, é dada pelo quociente da massa de cada elo da corrente sobre o comprimento dela, multiplicado por um dy, né, que é uma parte ínfima da nossa corrente. Então, podemos escrever a nossa equação dessa forma aqui. Então, a taxa com que vai ser dada a energia potencial gravitacional vai ser a menos a razão entre a parte ínfima da massa dessa corrente sobre o seu comprimento de um dy gy. E o nosso sinal vai ser negativo porque essa energia vai se reduzindo, né? Porque quando a corrente estiver toda apoiada sobre a mesa, então nós não temos energia potencial gravitacional nenhuma, pois a corrente vai estar toda apoiada na horizontal na mesa, então não há nenhuma diferença de altura entre nenhuma das partes da nossa corrente. Então, para que a gente calcule a energia potencial gravitacional dada por esse movimento, né? Ou seja, essa energia gasta, podemos assim dizer, enquanto a corrente reduz o seu comprimento na horizontal, isso nada mais é do que fazer a soma das pequenas energias gravitacionais infinitesimais dada pela função dos pequenos comprimentos em y infinitesimais. Então, como é que a gente soma essas energias, né? Quando você tem um somatório de infinitesimais partes, é pelo meio da integral. Então, se a gente integrar essa função, a gente vai ter a energia potencial gravitacional gasta nesta situação. Então, a gente tem uma integral da energia potencial gravitacional de 0 até um certo U, que vai ser igual à energia potencial gravitacional das partes que são constantes, que eu tirei para fora, né? A massa de cada parte infinitesimal da nossa corrente é dada por m, que multiplica g, que também é constante, a aceleração da gravidade, sobre o comprimento da nossa corrente, que é L. Então, não se modifica, né? A gente sabe que é 28 centímetros, ou 0,28 metros. E aí, o que vai se modificar aqui é a nossa variável y, né? A nossa grandeza aqui, comprimento, porque conforme você puxa a corrente, esse y vai diminuindo até chegar numa altura zero. Então, qual é a posição inicial desse y, né? O comprimento inicial desse y é L sobre 4, dado no nosso enunciado, que é 1/4 da corrente está pendurada. E qual vai ser a parte final quando ela não tiver mais nenhuma extensão na horizontal, ou seja, ela tiver um comprimento zero. Então, é um y dy. Resolvendo essa integral, a gente tem que a nossa variação da energia potencial, né, o nosso U inicial menos o nosso U final menos o inicial, pelo amor de Deus, vai ser igual a menos mg sobre L da integral de y. Então, integrando y, fica y quadrado sobre 2, que vamos ter os limites inferior e superior de L sobre 4 até zero. Então, a parte que é zero a gente já ignora, né, porque vai dar tudo zero, então multiplica tudo por zero, dá zero, esse termo some. E agora a gente substitui o nosso y por L sobre 4. Fazendo isso, a gente vai ter que a diferença de potencial gravitacional, né, que é a nossa variação dessa energia, vai ser mg sobre 2L, que multiplica aí L sobre 4 elevado ao quadrado. Reorganizando os termos, fica com essa cara aqui. E o termo fica positivo, porque na integração, lembre-se você que é a integral do limite superior menos a integral do limite inferior. Então, como a do superior é zero, é nula, a inferior está com sinal negativo, então já multiplica com o termo já negativo da nossa expressão, aí vai ficar tudo positivo. Então, nós temos que aquele termo ali dentro da nossa potência vai ficar L quadrado,
E o 4 embaixo vai ficar 16. E 16 vezes 2 vai ficar 32. Então, nós temos que a variação da energia potencial vai ser mg sobre 32L, L quadrado. A gente pode cortar ali uma da... Quer dizer, que no numerador não é bem correto falar dessa forma, né? Matematicamente, fala cortar, né? Mas você tem ali que no numerador nós temos L vezes L, que é L quadrado, né? E no denominador temos um L. Então, um desses L's, o quociente entre eles vai ser 1. Então, a gente pode eliminar. Como a nossa variação da energia potencial é o trabalho, a gente pode escrever que o trabalho, que é igual à variação da energia cinética, vai ser igual a esse resultado, mgl sobre 32. Então, o nosso trabalho realizado aqui para puxar 1/4 dessa corrente de volta para cima da mesa vai ser mgl sobre 32, onde m é a massa de cada um dos elos da nossa corrente, G, a aceleração da gravidade, L, o comprimento da nossa corrente sobre 32. Então, resolvendo essa expressão, nós temos que o trabalho realizado pela força do nosso ser humano ali para puxar 1/4 dessa corrente de volta para cima da mesa é de 0,001 joules, ou 10 elevado a menos 3 joules. Muito bem, pessoal, a questão era essa daí. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Críticas, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, curte, compartilhe e até a próxima questão.